Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Elben Wagner e nesse vídeo eu quero fazer uma pequena revisão geral, colocar pequenos comentários, dar pequenas dicas para tentar fazer com que quem ainda não entendeu essa parte de dilatação, as metodologias, os processos de resolução, tente entender logo de uma vez, entendeu? Outra coisa, esse vídeo aqui não tem o intuito nenhum de estar ensinando alguém a fazer multiplicação, a fazer divisão, a fazer soma e subtração. Esse não é o intuito do vídeo. É um vídeo de uma revisão rápida sobre uma reavaliação que foi passada. Tem a mesma pegada da nossa avaliação também. Então o intuito aqui é o aprendizado para que a pessoa entenda logo, quem já passou por isso, e relembre, como é que se faz sem estar marcando bobeira. O intuito aqui não é ensinar ninguém a multiplicar, dividir, somar e subtrair. Aqui é para aluno que já está entendido, aluno top, aluno safo, que já tem essa base do ensino fundamental consolidada, passou pelo ensino fundamental e está com isso tudo em dia. Tá bom? Esse é o intuito. Caso você não tenha muita dificuldade em fazer divisão, multiplicação, soma e subtração, eu recomendo outros vídeos que eu fiz que já tem aquela pegada um pouco mais delicada, um pouco mais devagar, mostrando esses passos aí. Mas esse aqui não é o intuito, tá? Esse aqui não tem esse intuito. Então dá uma olhada em outros vídeos aí que tem aí que fala sobre essas multiplicações e divisões de uma maneira bem mais legal, bem mais branda. Então vamos embora. O intuito daqui é relembrar de maneira rápida e resolver também dando os passos rápidos para que a pessoa consiga fazer numa boa, e veja que isso não é um bicho de sete cabeças. É fácil de fazer, muito fácil, tá? Vamos embora. Bora pegar logo aqui uma pequena revisão, tá? Gente, lembrando, assunto sobre dilatação, comentário, exemplos, muitos comentários, tem também em outros vídeos. Esse vídeo aqui não é o intuito, esse aqui já é acelerado, tá? Então vamos embora. A dilatação. Gente, primeiramente, o fenômeno da dilatação é acompanhado também do fenômeno da contração. Alguns objetos, quando são colocados no fogo, quando são submetidos a altas temperaturas ou a baixas temperaturas, sofrem um fenômeno da dilatação ou da contração. Tudo bem? Você coloca um objeto no fogo, fornece muita energia térmica para ele, com o passar do tempo ele vai esquentar, e esse objeto ele vai sofrer dilatação, ele vai crescer de tamanho, ele vai ficar maior, tudo bem? Devido ao afastamento das moléculas que o compõem. Isso é a dilatação. A contração, a ideia é parecida, mas é ao contrário. Você pega o objeto, coloca ele em cima do gelo, coloca num lugar muito frio, ele vai perder energia e a tendência dele é diminuir de tamanho. As suas partículas sofrem um distanciamento menor entre elas. Isso é o fenômeno da contração. Dilatação, coloca no fogo, o objeto recebe energia e tende a aumentar de tamanho, dilatar-se. Contração, é colocar o objeto num lugar muito frio, colocar em cima do gelo, com o passar do tempo ele vai sofrer uma contração, uma diminuição de tamanho, tá bom? Devido a justamente o encurtamento da distância entre as suas moléculas. Agora, dilatação é estudado em efeito de escola em 3 etapas. Nós temos a dilatação linear, nós temos a dilatação diária, também chamada de dilatação superficial, e nós temos a dilatação volumétrica. Gente, primeiro, dilatação linear é aquela que ocorre em uma única direção. Pode ser para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, mas é uma única direção. Exemplo, eu tenho um pedaço de metal aqui no fogo, coloco o metal em cima aqui do fogo, esse metal vai receber energia e ele vai crescer aqui para esse lado aqui. Essa parte aqui, que cresceu, nós chamamos de ΔL. ΔL para nós é dilatação linear. O objeto só cresce para frente, tá bom? Ele só cresce em uma dimensão. Como é que se calcula o tamanho da dilatação, o tamanho do aumento? Nós vamos usar essa fórmula bem aqui, tá bom? Dilatação linear é igual ao comprimento inicial da barra, coeficiente de dilatação, vezes a variação em temperatura. O coeficiente de dilatação linear dos materiais, ele é um número que varia de material para material.
Exemplo, zinco, cobre, ouro, mica, vidro, pirex. Todos esses materiais têm o seu próprio coeficiente de dilatação. É um número que revela quanto o material vai crescer quando você colocar ele no fogo. Tudo bem? É um valor mínimo. E outra, esse valor diferencia de material para material, não é igual. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação. É um valor mínimo de crescimento dele. Tá? Pode crescer muito? Sim, pode crescer muito. Pode diminuir muito? Também pode diminuir muito. Mas o coeficiente revela o valor mínimo de crescimento ou diminuição se o objeto estiver sofrendo contração. Tá? Outra fórmula que nós podemos utilizar também aqui na dilatação linear é o comprimento final. O que é o comprimento final? Comprimento final é igual ao comprimento inicial L0 mais ΔL, que é o valor da dilatação. É o valor do comprimento inicial mais o aumento dele. Quanto ele aumentou quando foi colocado no fogo. Tudo bem até aí? Podemos usar essa fórmula também para calcular sobre comprimento final após, o crescimento do objeto. Segundo, aqui nós vamos falar de dilatação diária, também chamado de dilatação superficial. Gente, a dilatação superficial, diferente desse primeiro aqui, que ocorre em cabos, réguas, barras, fios metálicos, objetos compridos, nesse outro aqui embaixo, ocorre em chapas e placas metálicas, objetos com duas dimensões. Quais são as duas dimensões? O objeto ele tem altura e o objeto tem comprimento. Duas dimensões, tá bom? Placas e chapas metálicas são exemplos disso. Quando você coloca o objeto no fogo, a tendência do objeto é aumentar de tamanho, tá? Quando ele receber energia. Esse crescimento vai ser para cima e o crescimento vai ser para o lado. Duas dimensões, tá bom? Como é que... isso aqui, o ΔA é justamente a representação desse aumento, tá? É dilatação diária o nome do ΔA. Como é que se faz para calcular o valor do aumento da chapa? Nós usamos essa fórmula bem aqui, Dilatação diária é igual a área inicial 2 vezes alfa. Não esqueça que 2 vezes, porque aqui nesse objeto tem duas dimensões, tá? O objeto cresce para cima e o objeto cresce para o lado. Então, são duas dimensões, são 2 alfa. Então, 2 vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação do material, vezes a variação de temperatura do mesmo. Também podemos calcular a área final, já com aumento, né? O objeto tinha um tamanho, depois que você colocou no fogo, ele cresceu. Então, como é que se calcula isso? Vamos usar essa fórmula bem aqui, Área final é igual à área inicial mais o valor da dilatação, mais o valor do aumento, tá bom? Vamos embora. Agora, terceiro, número 3, nós temos dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Dessa vez, o objeto é um cubo, é um objeto que tem volume, tá? Ele vai crescer para cima, ele vai crescer para o lado e ele vai crescer na sua profundidade. Ele vai crescer em 3 dimensões, tá? Já vou adiantando aqui, por isso que é multiplicado por 3 vezes alfa, porque são 3 dimensões. Gente, ΔV é justamente a dilatação volumétrica, a sua representação. Como é que nós calculamos esse aumento desse cubo metálico, por exemplo? Vamos usar essa fórmula bem aqui. Vai ser dilatação volumétrica igual ao volume inicial 3 vezes o coeficiente de dilatação vezes, tá, a variação de temperatura. Perceba comigo que as fórmulas elas são muito parecidas. Só muda porque um é L, o outro é A e o outro é V. E tem uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões, tá bom? Agora, como é que se calcula o volume final da figura? Ou seja, é o volume com aumento. Nós vamos usar volume inicial mais o valor do aumento, que é a dilatação. Tudo bem até aí? Outra dica. Às vezes nós pegamos a questão e a questão tem assim, ele tem assim, comprimento de 10 centímetros.
Gente, presta atenção no detalhe. Centímetro ou metro, tá? Estamos falando de dilatação linear. O objeto só cresce para uma dimensão. Tudo bem? Agora, se ele falar para você a área inicial vale 20 centímetro quadrado, presta atenção no detalhe. Se aparecer centímetro quadrado ou metro quadrado, presta atenção que tem o 2 aqui em cima do M e tem o 2 em cima do centímetro. Estamos falando de dilatação de área ou dilatação superficial. Se você está lendo a questão e aparecer lá na questão assim, ó, centímetro cúbico ou metro cúbico, presta atenção que tem um 3 aqui em cima do centímetro e tem o 3 na frente do metro. Estamos falando de dilatação volumétrica. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Presta atenção para não errar. Se você souber o assunto que é dilatação, mas está usando a fórmula errada, vai dar errado. Tá bom? Então, bora. Agora bora fazer os cálculos aqui. Agora vamos começar. Depois dessa pequena revisão aí, vamos embora. Gente, aqui a gente vai usar o uso da calculadora ou do celular para fazer a prática do manuseio de fórmula ser mais rápido. O meu intuito aqui é você saber usar a fórmula certa. Agora, multiplicar, dividir, somar, eu espero que todos saibam. Aqui eu só estou falando com o aluno top, aluno segundo ano inteligente, safo, top, tá bom? Tem alunos que têm umas dificuldades, é normal, tá bom? É normal. Mas tem outros vídeos que é para ter uma pegada para ele, né? Use esses outros vídeos que eu já lancei, já postei por aí, que é para você tá mais entendido disso, né? Dar uma relembrada lá para você ficar top também. Vamos embora. Reavaliação aqui. Duas barras a mesma temperatura até zero possuem comprimentos iguais a comprimento inicial de A, L0A, igual a 7,5 cm, L0B, igual a 15 cm. Deseja-se aquecê-las até uma temperatura T, de modo que a diferença entre seus comprimentos permaneça sempre igual. Para que isso ocorra, de quanto deverá ser a relação entre os coeficientes de dilatação linear das barras A e B? Vamos embora. Primeira coisa, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. Nessa primeira questão aí, ele quer saber quanto vale a relação de alfa de A sobre alfa de B. O nome dessa divisão aqui, alfa de A barra alfa de B, isso aqui é chamado de relação. Tá? É uma divisão, mas às vezes os matemáticos chamam de relação. Tá? Ele quer saber quanto deve ser essa relação, essa divisão, para que a diferença, né, de tamanho entre elas seja igual. A diferença de comprimento de A seja igual à diferença de tamanho de B. Essa é a condição que ele quer. A gente já vai ver o que é a diferença, mas bora explicar aqui primeiramente o que ele disse aqui para nós. Gente, ele disse, por exemplo, que tem uma barra A e tem uma barra B. Duas barras metálicas são colocadas no fogo simultaneamente. É o mesmo fogo, mano. É o mesmo fogo, tá bom? Vamos embora. O tamanho da barra A é 7,5 centímetros. O tamanho da barra B é 15. Opa, deixa eu endireitar aqui que foi muito feio. É 15 centímetros. O que ele quer? Ele quer que as duas sejam colocadas no fogo. Então, eu posso dizer que a variação de temperatura daqui é a mesma desse outro lado. É a mesma variação de temperatura, já que as duas estão juntas no mesmo fogo, tá? Não é de A nem de B, é das duas juntas, tá? Então, ele quer o seguinte, quando for colocada no fogo, quando essas barras sofrerem dilatação, que é a diferença de tamanho entre elas, o tamanho, a dilatação seja a mesma. Ou seja, se a barra A crescer, por exemplo, 2 centímetros, a barra B também tem que crescer 2 centímetros. Não pode ser diferente, ele quer que seja igual, tá bom? Por isso ele perguntou quanto deve ser essa relação aqui, para que essa condição aqui de dilatação ser igual para as duas, a condição de diferença de tamanho de A seja igual à diferença de tamanho de B. Tudo bem? Deu para entender? Agora vamos calcular isso aqui. Gente, vamos relembrar. Dilatação linear é comprimento inicial vezes alfa vezes variação de temperatura. Isso aqui é o que nós chamamos, tá, de
dilatação linear. E é isso que ele quer saber. Professor, como é que o senhor sabe que é dilatação linear? Primeiro, ele disse que são duas barras metálicas. Se forem fios metálicos, cabos metálicos, barras metálicas, régua metálica, isso tudo estamos falando de dilatação linear. Presta atenção nos detalhes. Outra coisa também, ó, ele disse aqui, ó, centímetro. E segundo aquela dica que eu falei para você, isso aí é dilatação linear. Se fosse centímetro quadrado, era dilatação diária. Mas não é o caso, tá bom? Não é o caso. Vamos lá? Vamos continuar resolvendo aqui? Então, vamos embora. Vamos continuar a resolver aqui. Gente, o que é dilatação de ar? Dilatação de ar é o seguinte, é o comprimento inicial de ar, vezes alfa de A, vezes a variação de temperatura, igual comprimento inicial de B, alfa de B, vezes a variação de temperatura, que é igual para as duas. Não precisa ser variação de temperatura de A e variação de temperatura de B. Por quê? Porque a temperatura é a mesma para os dois. Não é diferente. Tá bom? Então, vamos embora. Gente, eu estou falando aqui de uma igualdade. Esse lado aqui é igualzinho esse outro aqui. Se é uma balança, se é uma igualdade, o que tiver igual de um lado, eu posso cortar com quem é igual do outro. Mas se for igual, exemplo, eu vou cortar a variação de temperatura desse lado e a variação de temperatura desse outro, porque é igual, tá bom? O outro eu não posso cortar porque não é igual, tá bom? Vai gravando aí. Vamos embora. Vamos passar um pouquinho isso aqui, que é para continuarmos o cálculo. Aqui, beleza? Vamos lá. O que é o comprimento? Quem foi que sobrou? Vamos. Bora. O que foi que sobrou? Sobrou o L0A vezes alfa de A igual L0B alfa de B. Não esqueça que a variação de temperatura nós eliminamos, nós cortamos, nós eliminamos, tá bom? Agora, quem é o L0A e quem é o L0B? O L0A vale 7,5, que é o tamanho da barra A, vezes o coeficiente de A. A gente não sabe o valor do coeficiente porque ele não deu. E é justamente esse valor que ele está perguntando. Quem é o L0B? Vale 15, e isso ele deu. O coeficiente de B, a gente vai repetir porque a gente não tem o valor dele, não deu isso, tá? Agora, bora lembrar o seguinte. A pergunta do autor é: calcule alfa de A sobre alfa de B. Essa é a pergunta dele, tá bom? Agora, outro detalhe. Gente, o alfa de A está em cima e o alfa de B está embaixo. Aqui nesse lado aqui, se você prestar atenção, eu já tenho o alfa em cima. Tá faltando colocar o alfa de B embaixo, tá bom? Vamos lá, bora fazer isso. Eu vou pegar o alfa de B que está desse lado, multiplicando, presta atenção, e vou passar para o outro lado dividindo. Vamos ver como é que vai ficar a organização agora. Vamos lá, ficaria assim, ó. Ficaria 7,5 vezes alfa de A dividido por alfa de B igual a 15. Olha como já apareceu aqui, ó, presta atenção, olha como já apareceu alfa de A em cima de alfa de B. Agora, presta atenção que esse 7,5 está atrapalhando. Não tem o 7, ó, ele quer saber o seguinte, o autor diz quanto vale alfa de A sobre alfa de B. Só que não tem o 7 aqui na frente. Então, esse 7,5 aqui tem que ir embora. Tá? Esse 7,5 aqui tem que ir embora. Como é que a gente vai fazer isso? Presta atenção que ele está multiplicando. Eu vou pegar ele e passar para o outro lado, dividindo. Vamos lá, vamos continuar aqui para dar tudo certo. Então, a equação correta agora ficou assim, ó. Ficou alfa de A sobre alfa de B igual a 15 dividido por 7,5. Gente, não esqueça que o 15 já está desse lado aqui. Quem vai passar para baixo dele é o 7,5. Ele vai passar para baixo. Eu já estou apontando para você que ele vai ficar para baixo.
Então, por favor, não coloque ele em cima. Não fura a fila, mano. Vambora. Pega lá teu celular e divide isso aqui para mim. Quanto é que dá 15 dividido por 7,5? Resposta, 2. Aí marca lá no gabarito qual é a resposta certa. Vamos lá, fazer outra. Vamos lá, fazer a segunda questão. A segunda questão fala assim: qual é o valor da dilatação linear? Qual é o valor, presta atenção, qual é o valor da dilatação linear? Ele quer saber o ΔL. Presta atenção que ele já disse o que quer. Agora, como é que se calcula o ΔL? ΔL, que é dilatação linear, é L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Se você colocar a fórmula correta, você acerta. Se você colocar a fórmula errada, já era. Tudo bem? Então, é essa equação que a gente vai usar, porque ele está dizendo. Presta atenção nos detalhes. Então, vamos embora. De uma régua, mesmo que você não soubesse, ele está falando aqui régua. E régua, dilatação linear. Qual é o valor da dilatação térmica linear de uma régua metálica que tem a 15 graus Celsius um comprimento inicial de 120 centímetros e coeficiente de dilatação linear de 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1? Salienta-se que a temperatura final da régua é 55 graus Celsius. Gente, presta atenção aqui, ó. Ele deu para você aqui, ó. Ele deu a temperatura inicial, porque foi a primeira que ele te deu, e deu a temperatura final, porque foi a última que ele te deu. A gente vai ter que calcular a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. T, temperatura final, T0, não é TO, é T0. T0 é temperatura do início, inicial. A primeira que ele deu para você. Tá bom? Tudo bem até aí? Às vezes ele dá... Não, deixa pra lá. Cada caso a gente vai explicando. Mas vai gravando isso. Tranquilos até aí? Então, bora começar a resolver. Bora começar a resolver. Vamos lá. Vou aqui baixar isso aqui. E vamos colocar a segunda questão. Ele quer saber o ΔL. Primeira coisa que a gente vai calcular, variação de temperatura. Já que ele deu duas temperaturas, a gente vai calcular logo a temperatura. Variação de temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura vai ser igual. Quanto vale a temperatura final? Vamos embora, bora prestar atenção aqui, vamos embora. Ele disse que a temperatura final vale 55 e a temperatura inicial vale 15. Então, fica 55 menos 15. Quanto é que vai dar isso aí? Faz lá rapidinho. Dá 40 graus Celsius. O que ele quer? Presta atenção. Ele está pedindo calcule o valor da dilatação linear. Então, vamos calcular aqui. Como é a fórmula da dilatação linear? Dilatação linear é o comprimento inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura. Errou a fórmula, errou a questão. Vamos lá, substituindo. Dilatação linear vai ser igual. Quanto vale o comprimento inicial? Ele deu? Ele deu, tá aqui, ó, presta atenção. Ele deu bem aqui, ó, 120. Quanto vale o coeficiente, que é o alfa? Ele deu bem aqui, ó, presta atenção. 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, fica 120 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação de temperatura, que vale 40. Tudo bem até aí? Agora, pega teu celular, pega a tua calculadora, faz lá para mim, faz lá. 120 vezes 2 vezes 40 e repete o 10 elevado a menos 5. Não pode desaparecer o 10. Faz o cálculo, mas não pode desaparecer o 10. Vamos embora. Quanto foi que deu? Dilatação linear vai ser igual. Quanto foi que você encontrou aí na multiplicação? Você encontrou 9.600.
vezes 10 elevado a menos 5. Presta atenção para a dica que eu vou te dar agora. Isso aqui é uma dica, cara. É um truque, um artifício matemático. Grava aí, cara. Não tenta ficar filosofando nesse momento. Esse momento agora é pra gente acertar, não é para ficar filosofando, cara. E outros vídeos eu já ensinei isso bem bacana. Presta atenção. Deu essa resposta. Mas, ó, presta atenção. 9.600 vezes 10 a menos 5, isso aqui é uma conotação científica, é um número científico. Eu tenho que transformar isso para o número normal. E o número normal não tem esse 10 elevado a menos 5, tem só um número normal mesmo. Não tem esse 10 elevado a menos 5, a menos 4, a menos 3, não tem nada disso. É só um número mesmo, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Presta atenção. Eu vou pegar o 9.600 e vou dividir pelo número 1 mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. O número 1 mais 5 zeros é 100.000. Então, eu vou pegar a resposta e dividir por 100.000. E aí eu vou ter o valor correto. Tá? Quanto é que vai dar a resposta final agora? Dilatação linear vai ser igual. Divide lá na tua calculadora. Vai lá. 9.600 dividido por 100.000. Tá? E não vai mais aparecer o 10. Tá? Quanto é que vai dar a resposta? Vai dar 0,096 centímetros. Fácil, né? Então, toda vez que aparecer exemplo 9.600 vezes 10 elevado a menos 5, você vai pegar a resposta, dividir por 100.000, né? E pronto, vai aparecer lá a resposta para você. E não tem mais o 10. É só a resposta normal. Não tem mais 10. Não é mais número científico, é o número do nosso cotidiano. Tá bom? Então, faz essa dica aí. Vamos embora, bora partir para outra agora. Marca a alternativa correta aí. Terceira, facinho, né, cara? Fácil. Cara que tirou nota baixa nessa prova porque marcou muita bobeira, não está estudando nada. Vamos embora. Décima. A décima diz assim: a 10 graus Celsius, o volume inicial de um objeto sólido é de 20 centímetros cúbico. E o seu coeficiente de dilatação linear é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Diante dessa situação, qual é o valor da dilatação volumétrica a 70 graus Celsius desse objeto? Vamos lá, dica. Ele disse volume. Se ele disse volume, você vai usar a fórmula da dilatação volumétrica. Ele disse aqui, ó, qual é o valor da dilatação volumétrica? Ele quer saber o valor da dilatação volumétrica. Qual é a fórmula da dilatação volumétrica? Dilatação volumétrica é igual volume inicial vezes 3 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Cara, se você está sabendo do conteúdo, está sabendo do que se trata, mas errar a fórmula, já era. Tá bom? Então presta atenção nisso. Então vamos embora. Vamos lá. Ele deu para você. O que mais ele deu para você? Ele deu duas temperaturas ou ele deu só uma? Ele deu 10. Temperatura inicial. E aqui no finalzinho ele deu 70. 70 graus Celsius. Tá? 70 graus Celsius. Ele deu duas temperaturas. Então você vai fazer o cálculo da variação de temperatura. Antes de começar a questão. Vamos lá? Vamos começar? Então vamos embora. Presta atenção para cá e vamos começar a resolver. Facinho, né, cara? Fácil, muito fácil. Muito fácil mesmo. Terceira questão. Ele quer saber a dilatação volumétrica. Ele deu duas temperaturas, então vamos calcular a variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura vai ser igual. Vamos embora. A última vale 70, não é? E a primeira vale 10. Qualquer coisa, dá uma olhada, volta o vídeo aí. Tá? Então, 70 menos 10, 60. Faz esse cálculozinho aí, moleza, tá? Agora, qual é a pergunta? Calcule a dilatação volumétrica. Qual é a fórmula da dilatação volumétrica?
A fórmula da dilatação volumétrica é essa aqui, ó. Dilatação volumétrica é igual volume inicial vezes 3 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Essa aqui é a fórmula da dilatação volumétrica. Agora vamos fazer a substituição. Dilatação volumétrica vai ser igual. Quanto vale o volume? O volume, ele deu bem aqui, ó. Volume vale 20 centímetro cúbico. Presta atenção que ele diz centímetro cúbico. Caso você tenha esquecido, centímetro cúbico é dilatação volumétrica, tá? Então vamos lá. O que mais ele deu? Ele deu também o alfa. Quanto é que vale o alfa? Quanto vale o coeficiente de dilatação? 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Então fica 20 vezes, não é 20? 20, tá certo. 20 vezes 3 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Tudo bem? Tudo. Vezes a variação de temperatura. Está aqui a temperatura, nós calculamos aqui em cima. 60. Pega lá teu celular, cara. Faz lá 20 vezes 3 vezes 1,2 vezes 60. Moleza. E agora? Quanto é que deu? Dilatação volumétrica vai ser igual. Quanto foi que você encontrou? 4.320 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos lá. A gente tem que fazer a dica que eu falei para você para eliminar o 10 elevado a menos 5 e aparecer a resposta normal. Não é a resposta científica, que é essa que está aparecendo aí. É a resposta normal. Como é que vai ficar? Eu já ensinei. Ficar assim, ó. Dilatação volumétrica vai ser igual. Repete o 4.320 e divide, né? Presta atenção aqui, ó. Isso aqui, 10 elevado a menos 5, já falei para você que é para você dividir por 100.000. Ó, o 5 aqui são os 5 zeros aqui, tá? 5 zeros. Tá? 5 zeros. Então fica 4.200 ou 4.320 dividido por 100.000. Qual foi a resposta que você encontrou? Foi 0,432. Pode ser 4,320 também, tanto faz. Tá no mesmo, tá? Centímetro cúbico. Vai lá no gabarito, marca a resposta. Outra. Essa aqui já foi. Quarta é desafio. Você deve fazer, tá? Eu não vou fazer o desafio, não. Em outra oportunidade, quando terminar tudinho por aqui, né? Todas as nossas avaliações, essas coisas aí. Aí você pode me mandar mensagem, você pode entrar em contato comigo, você pode falar comigo que a gente faz um pequeno vídeo dessa última questão ou eu mando ela para você resolvida, tá? Mas agora é contigo. Vamos embora. Quinta questão. A quinta questão ela fala assim: durante o aquecimento de uma placa metálica, olha aqui, presta atenção na palavra placa, né? Placa. Ixi, foi demais. Aqui, presta atenção na palavra placa, né? Placa ou chapa. Você está falando de dilatação diária ou dilatação superficial. Durante o aquecimento de uma placa metálica, a variação de temperatura sofrida pela mesma foi de 50 graus Celsius. Sua área inicial era de 80 centímetros quadrados. E, observando uma tabela de coeficiente de dilatação térmica, encontramos o valor do coeficiente de dilatação dessa placa, que é de 1,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Podemos dizer que a dilatação diária dessa placa foi de... Presta atenção, ele quer a dilatação diária. Ele quer saber a dilatação diária. É isso que ele quer. Como é que se calcula isso? Dilatação diária vai ser igual a área inicial vezes 2 vezes alfa
vezes a variação de temperatura. Errou a fórmula, errou a questão. Tá? A gente falou aqui de uma placa, então você já sabe que o assunto é dilatação diária. Presta atenção que ele só deu uma temperatura, ele não deu duas. Então essa vai ser a nossa temperatura, a nossa variação. E ele diz aqui também, ó, presta atenção, a variação de temperatura, ele já diz que é a variação. Então não precisa fazer variação inicial, temperatura inicial, temperatura final, menos temperatura inicial. Não precisa fazer isso, porque ele só deu uma temperatura e ele já disse que é a variação. Você não precisa fazer mais esse cálculo, tá? Então vamos começar a questão, vamos começar a resolver. Vamos sair daqui, né? Está tudo complicado agora, né? Tudo saindo errado, mas vamos ver que vai dar certo. Vamos tirar aqui a questão daqui, só que tudo a gente já resolveu. E agora a gente vai para a quinta. Lembre-se que a quarta é um desafio e você tem que tentar fazer aí, cara. Tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Quinta questão. Ele quer saber a variação diária. A variação de temperatura, ele não deu duas, ele só deu uma. E ele já disse que é a variação. E essa variação, ele disse também que vale 50. Que bom, a gente não precisa fazer cálculo, legal. Agora, como é que se calcula a dilatação diária? Qual é a fórmula? Vamos lá. Dilatação diária vai ser igual a área inicial vezes 2 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Essa é a fórmula que a gente vai usar para calcular a dilatação diária. Então vamos lá. Dilatação diária, fazendo a substituição. Quanto vale a área inicial? Bora olhar aqui a questão. Ele disse que a área inicial vale 80 centímetros quadrados. E ele disse também que o coeficiente desse material vale 1,4 vezes 10 elevado a menos 5. Então fica 80 vezes 2 vezes 1,4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação que é 50. Pega teu celular, multiplica isso aqui para mim, ó, 80 vezes 2 vezes 1,4 vezes 50. Quanto é que vai dar isso? Então fica, bora aqui aumentar um pouquinho aqui, que é para não errar. Fica o seguinte, dilatação diária vai ser igual. Fazendo essa multiplicação todinha aí, quanto foi que você conseguiu encontrar? Quanto foi? Deu 11.200, né? 11.200 vezes 10 elevado a menos 5. Não esqueça de colocar vezes 10 elevado a menos 5. Ele não vai influenciar tanto, mas se você não deixar ele na conta, tá tudo errado. Agora, aquela dica que eu te falei, não quero que apareça esse 10 elevado a menos 5, porque isso é um número científico. Eu quero só uma resposta, que é a resposta do nosso cotidiano. Vamos lá fazer aquela dica. Dilatação diária vai ser igual. Coloque a resposta, né? Coloque a resposta. 11.200 dividido, presta atenção aqui no detalhe, olha aqui o detalhe, 10 elevado a menos 5, vai ser dividido por 100.000, não foi que eu falei para você? Esse 5 aqui é justamente aqui nossos 5 zeros do 100.000 que a gente vai dividir. Isso aqui é uma dica bruta que eu estou dando para você, não é nada de regra matemática. Então, gente, isso não é regra matemática, é um truque, tá bom? Mas dá certo, e um outro dia eu explico isso aí para você com calma. Mas vamos lá, presta atenção para esse truque aqui, que é melhor. Então, dividido por 100.000. Quanto é que vai dar essa resposta aí? Pega lá teu celular. Dá quanto isso aí, a tua calculadora? Quanto foi que deu? Deu 0,112 centímetro quadrado. Marca lá a nossa resposta correta. Bora lá. Outra questão. Questão de número 6.
A questão número 6, ela fala assim para você: qual é o valor do comprimento final? Qual é o valor do comprimento final, presta atenção, em centímetro de uma barra metálica, barra metálica, então a gente está trabalhando com dilatação linear, de uma barra metálica de 100 centímetros de comprimento. Sabe-se que as temperaturas o qual essa barra sofreu foi de 14 a 44 graus Celsius. Presta atenção que ele já está dando para você as duas temperaturas. A gente vai ter que fazer o cálculo, tá? Duas temperaturas. Ele deu a temperatura inicial, foi a primeira, e a temperatura final, que é a última. Seu coeficiente de dilatação linear é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, vamos embora. Gente, primeiramente, como é que se calcula o comprimento final? Bora relembrar. Comprimento final é o comprimento inicial mais o valor do aumento. E esse aumento aqui que eu estou falando é a dilatação linear. Gente, o comprimento inicial nós temos. Vale quanto o comprimento inicial? Está bem aqui, ó, vale 100. Só que o valor do aumento a gente não tem, que é a dilatação. A gente vai ter que calcular primeiro a dilatação para depois achar o comprimento final, que no caso a gente vai somar, tá? Aqui. Vamos lá. É isso que a gente vai fazer. Vamos para cá. Vamos lá fazer tudo bonitinho, que não tem erro. Aqui. Questão de número 6. O que ele quer na sexta questão? Na sexta questão, ele quer que calcule, né? Desculpa, né? Não é isso. Na sexta questão, ele quer que calcule o comprimento final. Só que para isso, como é que se calcula o comprimento final? É o comprimento inicial mais o valor da dilatação mais o valor do aumento. Tá bom? Nós precisamos calcular primeiro o valor da dilatação para poder somar com os 100, que é o comprimento inicial. Então, vamos começar. Ele deu duas temperaturas? Ele deu duas temperaturas. Então, vamos calcular logo a temperatura. É o primeiro cálculo que a gente vai fazer. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura vai ser igual. Quanto vale a temperatura final? 44. Quanto vale a temperatura inicial? 14, não é isso? Eu ainda me lembro. É 14, está aqui, ó, presta atenção. 14 e 44, tá? Então fica 44 menos 14 dá 30 graus Celsius. Agora, como é que se calcula a dilatação linear? Vamos colocar a fórmula aqui. Dilatação linear é o comprimento inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura. Tá bom? Vamos embora. Bora baixar isso aqui para ver como é que vai ficar a nossa conta. Aqui. Vamos embora. Fazendo a substituição. Eu tenho dilatação linear igual. Comprimento inicial vale 100. Qualquer coisa dá uma olhada no vídeo. Volta o vídeo. Tá? O valor do coeficiente vale quanto? Bora aqui olhar no vídeo que é para não ter erro. Tá aqui, ó. Ele disse que o comprimento vale 100, eu já coloquei lá. E o coeficiente vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto, assim fica mais fácil. 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes a variação de temperatura que nós já encontramos que vale 30, né? Não é isso? É. Então, vai, pega lá a tua calculadora ou teu celular, multiplica lá para mim. 100 vezes 1,2 vezes 30. Quanto é que dá isso aí? Dilatação linear vai ser igual. Quando tu multiplicar isso, vai encontrar o quê? 3.600. Aí tu coloca vezes 10 elevado a menos 5. Isso é um número científico. Eu já falei o que a gente tem que fazer. Tá? Então, fica assim, ó, dilatação linear vai ser igual. Coloca a resposta que eu já te ensinei, 3.600, divide por 100 mil, né? 100 mil, é só prestar atenção aqui, ó. Pode ver que esse número aqui é o mesmo dos que a gente já trabalhou. É 10 elevado a menos 5. E isso aqui a gente já sabe que vai ser o nosso dividido por 100 mil, tá? É o nosso dividido por 100 mil. Gente, isso aqui não é uma regra matemática. Gente, não tem nada a ver. Isso aqui é um truque matemático.
É o número 1 mais 5 zeros aqui do expoente, tá? Então, ficaria 3.600 dividido por 100.000. Quanto é que vai dar a nossa resposta? Já calculou? Pega lá o celular, vê quanto é que dá isso aí. Quanto foi que tu encontrou? Tu encontrou 0,036 centímetros. Esse aqui é o valor do aumento. Só que ele não está perguntando quanto vale o valor do aumento. Ele está perguntando quanto vale o comprimento final. O comprimento final é o início mais o aumento. Vamos calcular isso? Então, vamos embora. O início mais o aumento. Então, bora. Vamos lá, relembrando. Comprimento final é o início mais o valor do aumento, que é a dilatação. Então, fica. Comprimento final é igual. Comprimento inicial vale 100. Não esquece. Isso aqui está lá, a gente já falou aqui no vídeo. Quanto vale o aumento? A gente acabou de calcular. Vale 0,036. Podemos dizer, então, que o comprimento final vai ser 100. É só tu somar, tá? 0,36. Isso tudo, gente, tem no vídeo que eu já expliquei sobre isso. Calmamente, dá uma olhada nos outros vídeos, caso tu tenha dificuldade de multiplicar, de dividir, de somar. E outros vídeos que eu fiz tem toda essa pegada aí com calma, tudo bacana, tá? Agora a gente está no período de super revisão. Eu já espero que você já tenha treinado isso. Gente, tudo bem até aí? Bateu a resposta? Então bora partir para outra, sem perder tempo. Se estiver cansado, gente, para o vídeo. Assiste depois o pedaço final, tá? Essa aqui é a nossa última questão, tá? Eu não vou fazer a questão de desafio. Já falei que isso vai ser só no final do bimestre, quando acabar tudo. Então, vamos embora. Vamos embora. A sétima questão. O que é que a sétima questão fala? Ela fala assim. Rodolfo, aluno estudioso, faz estágio no laboratório da Faculdade Estadual de sua cidade. Certo dia, a empresa de mineração local pediu para Rodolfo testar a dilatação de uma amostra de minério a 300 graus Celsius e mandar o resultado por e-mail para a sede da empresa. Rodolfo, 4 horas depois, enviou o resultado do teste para a empresa. Se o volume da amostra de minério era de 30 centímetros cúbicos, o seu coeficiente de dilatação linear é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 5, podemos dizer que o resultado enviado para a empresa em centímetro cúbico foi de... Então, vamos calcular isso aí. Vamos às pequenas dicas. Primeiro, ele disse que é para Rodolfo fazer o cálculo da dilatação do minério. Só que isso aí é dilatação. Ele não disse se era linear, volumétrica, mas vamos prestar atenção nos detalhes aqui. A gente sabe que é a dilatação que ele quer. É delta L, delta V ou delta A, qualquer um deles. Bora ver. Ele disse que é para mandar para ele. Ó, ele só deu uma temperatura. E ele já disse que isso aí é a variação de temperatura, tá? Então não precisa fazer outro cálculo. Ele já deu essa aí, a gente só vai usar essa. Aí ele disse aqui, ó, que a amostra do minério era de 30 centímetro cúbico. Presta atenção aqui, ó, detalhe, ó, centímetro cúbico. Esse expoente em cima do centímetro, que é 3, significa dizer 3 dimensões. Então, aqui, vamos fazer o cálculo da dilatação volumétrica. 3 dimensões. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que ele deu mais? Ele disse também que o coeficiente desse material é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos lá. Vamos pegar esses dados aí e fazer todo o nosso cálculo aqui. Vamos com calma baixar isso aqui, porque naquela hora baixei foi tudo. Para baixar isso aqui, ou subir, sei lá. E vamos fazer nosso cálculo. Sétima e última questão de hoje, para estarmos preparados para fazer prova. Ele está pedindo o valor da dilatação volumétrica. Ele não deu 2 temperaturas, ele deu só uma. E essa temperatura que ele deu é que nós vamos usar, de 300 graus Celsius. Que bom que a gente não precisa fazer outro cálculo, tá? Como é que se calcula a dilatação volumétrica? Ó, presta atenção para cá. Como é que se calcula a dilatação volumétrica? Dilatação volumétrica é igual volume inicial vezes 3 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Isso aqui é a fórmula que temos que usar corretamente. Fazendo a substituição, dilatação volumétrica vai ser igual volume inicial 30 vezes 3 vezes
1,6 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o 300. Eu espero que esteja tudo certo. Qualquer coisa tem que dar uma olhada lá em cima se está certo, tá? Agora, pega lá o teu celular e multiplica para mim 30 vezes 3 vezes 1,6 vezes 300. Vai lá. Facinho isso. Não tem como errar. Bora colocar aqui bacana. Ok. Tá? Vamos lá. Então fica assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Para que depois não tenha erro. Então vamos embora. Então posso dizer assim, ó, que a dilatação volumétrica vai ser igual. Quanto foi que você encontrou aí a multiplicação? 43.200 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos tirar esse 10 elevado a menos 5. Vamos transformar isso para o número normal, número cotidiano. Então fica, coloca lá aquela regrinha que eu te ensinei. 43.200 dividido por, bora prestar atenção aqui para os poentes, para ver se é aquele mesmo que a gente está usando, 10 elevado a menos 5, isso aqui vai ser o nosso, dividido por 100.000, o número 1 mais quantos zeros? Mais 5 zeros. Então vamos fazer a divisão por 100.000 e achar a resposta definitiva. Quanto é que vai dar isso aí? 0,432 centímetro cúbico. Pronto, show de bola. Dá uma olhada lá no gabarito. Gente, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Excelente prova.